Para finalizar, a última qualidade do som que a gente vai conversar sobre, então, é o timbre. Timbre é a qualidade do som que permite distinguir um instrumento de outro. Mesmo que você toque notas com a mesma frequência. Então, é o que permite distinguir a minha voz da sua, mesmo que nós estejamos emitindo um som com a mesma frequência. Tá certo? Como é que é constituído o timbre de um sistema, de um instrumento? Vamos falar de instrumento, que é mais palpável. É o seguinte, das aulas anteriores a gente falou o seguinte: se você tem um sistema físico, esse sistema físico ele tem muitas frequências de vibração, ele tem muitos modos de vibrar. E cada um desses modos de vibrar tem uma frequência que é múltipla do modo mais simples, que é o chamado modo fundamental. Então, quando você perturba esse sistema, quando você bate nele, ou quando você dedilha a corda de um violão, por exemplo, ou quando você sopra dentro do tubo de uma flauta, você está excitando esses modos todos de uma vez. Então, a corda de um violão, quando você dedilha, ela vibra com todos os modos possíveis. Só que alguns modos contribuem mais, outros modos contribuem menos, e no final das contas o som é característico da combinação daqueles modos. Então, e quais os modos que vão contribuir mais, quais os modos que vão contribuir menos, isso depende de fatores estruturais do instrumento, do material de que ele é feito, de detalhes técnicos. Mas vamos tentar observar nessa figura aqui, por exemplo, que eu tenho uma onda que tem um comprimento de onda que está marcado aqui, né? Entre essas duas retas paralelas aqui, isso é um comprimento de onda. Uma onda simples, uma onda senoidal. Aqui embaixo você tem uma outra onda que é bem diferente da onda de cima, mas que ela também é periódica, né? Ela também se repete e o período dela é exatamente igual o mesmo período da onda anterior, ou seja, a frequência dela é exatamente igual, o comprimento de onda é exatamente igual. Aqui embaixo a gente tem uma outra onda que também não tem semelhança com a onda de cima, que é simples, a onda senoidal, não tem semelhança, mas que, assim como ela, também tem o mesmo comprimento de onda, também é uma onda periódica. Por último, aqui uma outra onda que tem um padrão totalmente diferente das três anteriores, mas que tem o mesmo comprimento de onda, que tem a mesma frequência. O que significa isso? Se essas quatro ondas, todas elas têm a mesma frequência, é a mesma nota musical. Então, isso aqui é a nota musical tocada por um diapasão. Aqui embaixo, a mesma nota musical tocada por um violão. Aqui embaixo, a mesma nota musical tocada por um clarinete. E aqui embaixo, a mesma nota musical tocada por um oboé. Não sabe o que é um oboé? Coloca lá no Google, nosso pai, que ele vai mostrar para você o que é. Qual a diferença, então, do som que eu escuto do diapasão? Como é que eu consigo distinguir? Ah, esse som que eu estou escutando é do diapasão. Daqui a pouco alguém toca a corda do violão e diga, ah, agora é o violão. Depois, daqui a pouco alguém sopra um clarinete e diga, agora é um clarinete. Quando o cara tocar o oboé, eu não vou saber não, porque eu não conheço o oboé não, mas eu vou saber que o som é diferente. Não é um clarinete, não é um violão, não é um diapasão. Como é que eu percebo isso? Pelo seguinte, quando você faz um diapasão vibrar com uma marretadazinha lá, ele só excita um modo de vibração. O diapasão só tem um modo de vibração. Ele até tem outros modos de vibração, mas eles são insignificantes e aqui nessa figura a gente não coloca. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui do lado é o que nós chamamos de espectro. Um espectro, esse eixo horizontal aqui ele marca frequência e esse eixo vertical aqui ele marca a intensidade. Então ele está me dizendo com que intensidade cada modo vai contribuir para aquela nota. Então, por exemplo, no caso do diapasão, o único modo vibracional que contribui é o primeiro. Os demais têm contribuição insignificante. Então, como só o primeiro modo vibracional vai estar excitado, a nota que ele vai produzir é essa aqui, o padrão ondulatório que ele vai produzir é esse, e eu vou escutar o som característico do diapasão. No caso do violão, observe que o primeiro modo vibracional é excitado,
o segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Ou seja, a corda do violão, quando dedilharam essa corda, ela vibrou com a combinação de 16 modos vibracionais diferentes. E aqui você pode ver o que mais contribui é o segundo, depois o quinto, depois o sétimo, depois o terceiro, depois o oitavo, depois o décimo, depois o primeiro, e cada um deles contribui de uma forma diferente. A amplitude com que cada um deles contribui é um pouco diferente. Quando eu pego e somo, por exemplo, no caso do violão, o primeiro modo vibracional seria isso. Então a corda do violão está vibrando assim, mas ela também está vibrando com o segundo modo vibracional, que é assim. Isso está acontecendo junto com isso. Mas ele também está vibrando com o terceiro modo vibracional, que é assim. E isso está acontecendo junto com isso aqui. E o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo, e até o 16º. Todos esses modos vibracionais estão vibrando juntos, cada um com uma amplitude que está determinada aqui nesse gráficozinho aqui. E eles vão produzir então o som. Eles vão produzir essa onda. Né? Então a sensação sonora que eu vou perceber é diferente dessa aqui, porque o meu tímpano vai vibrar diferente. Ele vai me permitir, mesmo que eu esteja escutando um som que tem a mesma altura, preste atenção, a mesma frequência, mesmo que eu esteja escutando dois sons que têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo volume, mas eles têm um timbre diferente. A forma como o meu ouvido vai vibrar é diferente, certo? Observe que tem um fato curioso aqui no clarinete. O clarinete só tem modos vibracionais ímpares. O segundo estaria aqui. O quarto estaria aqui. O sexto estaria aqui. O oitavo estaria aqui. No clarinete você só tem o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o nono. A gente vai entender isso mais detalhadamente no próximo texto. Já o oboé, né, também um instrumento de sopro, você vê que o oboé tem excita o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Assim como o violão, que excitava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o nono. Só que no oboé é diferente. Quem mais contribui não é o segundo, é o terceiro. O primeiro e o sexto contribuem quase igualmente. Então isso vai dar uma qualidade diferente para o som. O som que eu vou entender, o som que eu vou perceber é diferente. Por isso que eu percebo, por isso que eu consigo diferenciar o som de um oboé do som de um violão. Por causa dessa qualidade chamada timbre, ok? Bons estudos para vocês.